Eu nunca acreditei em profecias. Mas em 1976, levei minha filha até Baba Vanga e ouvi algo que não consegui esquecer. Ela não deve ir sozinha. Na época, achei exagero. Hoje, daria tudo para ter escutado com o coração. Essa é a minha história. Não é sobre magia. É sobre escolhas. Sobre uma mãe que tentou fazer o melhor, mas descobriu que o tempo cobra com silêncio. Durante anos, vivi com um vazio que nem o tempo nem as perguntas responderam. Até que uma fita vermelha voltou para mim. Agora decidi contar tudo, porque talvez você também tenha ignorado um aviso. Talvez alguém ainda espere por uma palavra sua. Assista até o fim. Essa história é minha, mas pode ser sua também. Eu não tinha planos de procurar Baba Vanga. Não acreditava nessas coisas. Era professora de literatura, prática, racional, daquelas que sempre confiam mais na gramática do que na intuição. Mas foi a vizinha do terceiro andar quem insistiu. Disse que aquilo me traria paz. Que ouvir uma palavra da profetisa me faria bem antes de deixar minha filha partir. Ela vai estudar em Plovdiv sozinha, com 17 anos. Você, uma mãe viúva, vá até lá, nem que seja só para se acalmar, disse ela. E talvez tenha sido justamente o só para se acalmar que me convenceu. Pegamos o trem de manhã cedo, um dia abafado de agosto. Helena, minha filha, estava animada com a viagem, com a ideia de conhecer Vanga, mesmo sem acreditar em nada disso. Para ela era apenas uma personagem excêntrica, uma figura folclórica de uma Bulgária profunda que já não dialogava com os jovens. Ela usava uma saia azul clara que ela mesma costurou e segurava nas mãos uma fita de cabelo vermelha, torcendo entre os dedos com nervosismo disfarçado. Eu não disse nada, mas também estava nervosa. A casa em Petrite era pequena, mas havia algo de imenso no ar. Pessoas de todo o país esperavam em silêncio do lado de fora, segurando objetos, cartas, pedaços de tecido. Não sabíamos como ela escolhia quem veria naquele dia. Quando a porta se abriu, uma voz masculina chamou. A mulher da filha com fita vermelha no cabelo. Helena olhou para mim surpresa. Eu senti um calafrio. Entramos. O interior era simples, mas carregado de silêncio. Baba Vanga estava sentada, com os olhos fechados, mas com uma expressão alerta, como se escutasse mais do que qualquer um ali. Um ajudante explicou. Deixe algo da moça sobre a mesa. Helena estendeu a fita. A mulher cega a tocou. Ficou em silêncio por um instante longo. Depois disse algo tão baixo que eu quase não ouvi. Ela não deve ir sozinha. Eu me inclinei para a frente, confusa. Helena também. Desculpe, a senhora pode repetir? Ela vai. Mas não deve ir sozinha. Vanga disse com a voz grave, quase impessoal. Ela será recebida por boas pessoas, mas precisará da mãe por mais tempo. Ela não está pronta para o que vai encontrar. Tem um buraco no caminho dela. Se for sozinha, vai cair. Helena cruzou os braços, constrangida. Eu agradeci, sem saber o que responder. Baba Vanga não falou mais nada. O ajudante nos acompanhou até a porta. Tudo durou não mais que 5 minutos. Mas aquelas palavras ficaram penduradas na minha garganta como se fossem ganchos. No trem de volta, Helena riu, tentando afastar o clima pesado. Um buraco no caminho? Parece uma peça de teatro surrealista. Talvez ela tenha razão, murmurei ainda mexida. Mamãe, eu vou para estudar, não para cair num buraco. Além disso, quem em Plovdiv vai me deixar cair? A cidade é um campus inteiro. Professores, colegas, vigilância estudantil. Eu sou cuidadosa, sempre fui. Tentei sorrir. Mas naquele dia dormi mal. E na semana seguinte, quando começamos a preparar a mudança de Helena para o dormitório estudantil, eu não conseguia esquecer a voz de Baba Vanga. Pensei em adiar sua ida. Pensei até em me mudar com ela por um tempo. Mas havia o trabalho, havia contas, havia a minha teimosia de mãe que não queria parecer fraca. No dia da partida, ajudei Helena a subir no trem. Ela acenou da janela com aquele sorriso que só ela tinha. Doce, firme, cheio de futuro. E eu senti, por um segundo apenas, que talvez aquela fosse a última vez que veria minha filha exatamente assim.
2 meses se passaram. Recebia cartas semanais, com relatos sobre as aulas, os professores, as amizades novas. "A cidade é linda, mamãe", ela escreveu. "Parece que nasci aqui." As cartas me tranquilizavam. A vida seguia. O outono chegou, e com ele os primeiros ventos gelados. E foi numa quinta-feira, à tarde, que o telefone tocou em casa. Era o diretor do dormitório. Helena não havia voltado da biblioteca na noite anterior. Pensaram que tivesse ido dormir na casa de uma colega, mas ninguém sabia dela. Nem no campus, nem na cidade. Peguei o primeiro trem para Plovdiv com o estômago revirado. Era como se tudo tivesse congelado dentro de mim. As palavras de Baba Vanga voltaram como um soco surdo. Ela não deve ir sozinha. A estação de trem de Plovdiv parecia muito maior do que lembrava. Cada passo em direção à saída parecia pesar 3 vezes mais. Uma parte de mim queria correr até o dormitório da universidade. Outra parte queria parar tudo, voltar no tempo, refazer aquele dia, impedir Helena de subir naquele trem. Fui direto ao prédio dos estudantes, atravessando ruas com o coração em alerta, como se a qualquer momento ela fosse aparecer na esquina, rindo do meu desespero. O diretor me recebeu com um semblante cansado, olhos fundos. Era um homem magro, de paletó claro, que cheirava a papel velho. "Senhora Petrova, já acionamos a polícia local. Mas como a senhorita Helena é maior de idade, eles estão agindo com mais lentidão do que gostaríamos. Não há sinais de violência no quarto dela. Os objetos estão intactos. Ela saiu com o casaco marrom e levou o caderno de anotações. Foi vista pela última vez por volta das 19 horas, na biblioteca principal. E ninguém mais viu depois disso. Nenhum dos colegas, nem bibliotecários. Estamos perguntando aos moradores da região, mas é difícil. A cidade é grande, os arredores são confusos. Fui até o quarto dela. Estava impecável. A colcha azul sobre a cama dobrada, os livros arrumados em ordem alfabética, como ela gostava. O cheiro era dela, cheiro de sabonete floral e chá de camomila. No canto, a xícara de porcelana que ela trouxe de casa, com uma flor desenhada à mão. Toquei o travesseiro e chorei. A polícia chegou na manhã seguinte. Homens sérios, silenciosos, fazendo perguntas mecânicas. Entrevistaram colegas de quarto, funcionários, até motoristas de táxi. E depois, o silêncio. Os dias passaram. 1 semana. 2. Nada. Voltei a Petrich. Não porque quisesse, mas porque não havia mais o que fazer ali. A polícia dizia que continuava a busca, mas o olhar deles já dizia o contrário. Meus vizinhos me olhavam com pena, me ofereciam bolos, orações, mas eu só pensava naquela frase de novo e de novo. Ela não deve ir sozinha. Comecei a sonhar com Baba Vanga. Sonhos estranhos, não assustadores, mas silenciosos. Sonhava que ela me dava um envelope, que me sentava diante dela, mas ela não dizia nada. E ao acordar, a ausência de Helena era ainda mais cortante. 1 mês depois do desaparecimento, fiz o que não achava que teria forças para fazer. Voltei até a casa de Vanga. Não sei o que esperava. Talvez uma nova resposta. Talvez um conforto. Mas não fui recebida. O ajudante me olhou com gentileza, mas firmeza. Ela não pode mais ver a senhora. E por quê? Por favor, diga a ela que é sobre minha filha. Ela sabe. Então me diga. Por que ela disse aquilo? Por que não foi mais clara? O homem abaixou a cabeça. Porque às vezes, as palavras vêm apenas assim, fragmentadas. E o resto depende da gente. Eu voltei para casa naquele dia com a certeza de que algo muito maior do que eu tinha acontecido. Mas também com uma dor surda, constante. Não foi o destino que me traiu. Fui eu. Eu que ouvi o aviso. E mesmo assim, a deixei partir. Passei os anos seguintes colecionando pistas que não levavam a lugar nenhum. Anotava nomes, locais, datas. Tinha um caderno inteiro dedicado a Helena. Onde ela poderia ter ido. Com quem. Por quê? Algumas noites, acreditava que ela havia fugido. Que tinha se libertado. Em outras, pensava que tinha sido levada. E em todas as noites,
A verdade é que ela não estava mais aqui. A vida seguiu porque a vida sempre segue, mesmo quando não queremos. Continuei a dar aulas por mais 10 anos. Depois me aposentei. A casa ficou grande demais. As cartas velhas demais. E o tempo pesado demais. Até que, no inverno passado, recebi uma visita inesperada. Era uma jovem jornalista. Disse que estava fazendo um documentário sobre Baba Vanga e soube que eu tinha uma história. Eu hesitei. Não sabia se queria reabrir tudo. Mas ela insistiu. E havia algo no olhar dela. Talvez fosse a idade parecida com a de Helena. Talvez fosse a sede por verdade, que me fez aceitar. E foi assim que 40 anos depois, pela primeira vez, me sentei para contar toda essa história. Em frente a uma câmera pequena, com um copo de água do lado e as mãos trêmulas sobre o colo. A jornalista me perguntou: "A senhora acredita que Baba Vanga previu o desaparecimento?" Eu respirei fundo. Olhei para a janela, para o céu de inverno que começava a escurecer, e respondi: "Eu acredito que ela viu, que eu não estava pronta para deixar minha filha partir, que ela sabia que havia perigo, não por causa de alguma maldição, mas porque minha filha era mais frágil do que parecia, e eu mais ausente do que gostaria." Ela ficou em silêncio. Me agradeceu. E antes de ir embora, me entregou uma pequena caixa. Dentro, havia uma fita vermelha. Encontrei isso com um antiquário em Plovdiv. Ele disse que foi deixada com livros antigos em uma doação anônima. Está escrito: "Para a minha mãe." Eu fechei os olhos e pela primeira vez em muitos anos senti algo diferente da dor. Era saudade, mas também era calor. Passei os dias seguintes com a fita vermelha entre as mãos. A mesma que Helena usava nos cabelos quando era pequena, quando corria pelo pátio da escola com os cadernos apertados no peito e dizia que ia ser médica para consertar o mundo. A mesma fita que levei comigo até Petrit, para entregá-la àquela mulher que não enxergava com os olhos, mas parecia ver mais do que todos nós juntos. E agora, ali estava ela de novo, voltando para mim como um eco tardio, um pedaço da minha filha, atravessando décadas para me alcançar. Tentei não criar expectativas. Talvez fosse apenas coincidência. Alguém encontrou, achou bonito, doou junto com livros antigos. Mas o bilhete com a caligrafia tremida, como a de quem escreve com pressa, dizia: "Para a minha mãe." Sem nome, sem data. Apenas isso. E aquilo bastou para reabrir uma ferida que eu tinha aprendido a esconder até de mim mesma. A jornalista me escreveu alguns dias depois. Disse que queria me mostrar algo. Me convidou para ir até Sofia, onde estavam montando o acervo do documentário. Peguei o trem com um frio no estômago. Levei a fita comigo. Quando cheguei, ela me levou até uma sala pequena, com paredes cheias de anotações, fotos antigas, transcrições de entrevistas. Encontramos isto entre as cartas enviadas a Baba Vanga na década de 80. Estava em um envelope sem remetente. Mas tem relação com Plovdiv. Ela me entregou uma cópia. Era uma carta. Pequena. Escrita à mão. Dizia: "A senhora tinha razão. Eu fui sozinha. E por muitos anos me arrependi disso. Mas agora entendo. Não era para eu nunca ir. Era para eu não estar sozinha por dentro. Não sei onde minha mãe está, mas se algum dia ela voltar aqui, diga a ela que eu a perdoei, que eu a entendi." Senti as pernas falharem. A jornalista me ajudou a sentar. Eu não chorava. Não conseguia. Apenas fiquei ali, imóvel, com a carta nas mãos, lendo e relendo, como se minha filha estivesse falando comigo pela primeira vez em tantos anos. Não sabemos quem escreveu, mas essa caligrafia, disse ela e apontando, é muito parecida com a do bilhete na fita. Onde vocês encontraram isso? No arquivo pessoal de Vanga, que ficou guardado por anos com um dos assistentes. Ele só liberou depois da morte da esposa, por respeito. Ficamos em silêncio. Eu sentia que algo se fechava dentro de mim. Não era um fim, era um reencontro. Um laço que não se rompeu, mesmo com o tempo, o silêncio, a ausência. A volta para casa foi diferente. O trem parecia mais leve, mais lento, como se respeitasse o peso do que eu carregava no peito.
Quando cheguei, sentei na varanda e fiquei olhando o céu. Era fim de tarde. O mesmo céu cor de cobre que havia naquele dia em que vi Helena pela última vez. E pela primeira vez em décadas, me permiti imaginá-la adulta, não desaparecida, não perdida, mas em algum lugar, vivendo. Talvez ainda em Plovdiv, talvez em outro país, talvez com outro nome, mas viva. Na manhã seguinte fui ao quarto dela, o mesmo que mantive intocado por tantos anos. Tirei os lençóis antigos, abri as janelas e coloquei a fita vermelha sobre o travesseiro, não para guardar o passado, mas para deixar espaço para o que ela escolheu ser. O telefone tocou. Era a jornalista de novo. Senhora Petrova, desculpe incomodar, mas conseguimos localizar o antiquário que recebeu os livros com a fita. Ele lembra de quem trouxe? Meu coração acelerou. Um homem, estrangeiro. Falava búlgaro com sotaque. Tinha uma cicatriz na mão direita e disse que os livros pertenciam a uma médica aposentada que tinha partido há pouco tempo. Não deixou nome. Apenas pediu que os objetos fossem doados para lugares onde pudessem ter valor. Médica. Sim. Ele mencionou que ela trabalhava com crianças. Pediátrica. O mundo girou. Encostei o telefone na mesa, respirando fundo. Uma médica. Que falava pouco do passado. Que partiu há pouco tempo. E que deixou uma fita vermelha com um bilhete para a mãe. Ela viveu. Ela foi médica. Ela cuidou de crianças. Ela deixou uma mensagem. A resposta de Baba Vanga estava ali o tempo todo. Ela não deve ir sozinha. E de algum modo, mesmo indo, minha filha encontrou sua estrada. Caiu, talvez, mas se levantou e caminhou. Eu fechei os olhos e pela primeira vez em muitos anos, dormi profundamente. Na manhã seguinte preparei chá como fazia nos tempos em que Helena acordava tarde nos domingos. Usei a mesma xícara com flor azul que ficou esquecida no armário, intocada por décadas. Sentei na mesa da cozinha com a fita vermelha enrolada nos dedos e o caderno de anotações ao lado. Pela primeira vez, quis escrever, não para investigar, não para registrar nomes e datas, mas para lembrar, para contar a ela o que ficou aqui, para dizer tudo o que eu não disse. Helena, você nunca precisou me perdoar. Fui eu que precisei aprender a me perdoar. Você foi embora tão cedo, tão cheia de sonhos, e eu fiquei aqui, cheia de medo. Mas agora eu entendo. Você não desapareceu. Você partiu. Para viver. Para seguir. A fita voltou. A carta voltou. E com elas, voltou você. Não fisicamente, mas de um jeito mais profundo. Você sempre foi mais forte do que eu achava. Mais corajosa do que eu tive coragem de ser. Fechei o caderno. As lágrimas vinham com uma doçura estranha, como se lavassem tudo o que estava preso em mim. Olhei em volta. A casa tinha mudado. Era a mesma em estrutura, mas outra em sentimento. E eu também. Por dentro, algo se abriu. Naquela tarde, a jornalista me ligou de novo. Disse que o documentário estava quase pronto e que gostaria de me mostrar um trecho. Ela veio até minha casa com um notebook e um pequeno gravador. Sentamos na sala. Ela deu play. As imagens começaram com uma montagem de fotos antigas de Baba Vanga, em frente à casa com visitantes com panos nos cabelos. Depois, trechos de relatos de pessoas que a conheceram. E então, o meu rosto apareceu. A gravação da minha entrevista. Minha voz baixa, pausada. Me vi contando sobre aquele dia de 1976 como se tivesse sido ontem. Mas o que me surpreendeu foi o que veio depois. A jornalista sobrepôs a minha voz com imagens de Plovdiv atuais. Ruas movimentadas, estudantes caminhando, um hospital infantil. Uma pequena placa de bronze perto da entrada. Doutora Helena Petrova, por sua dedicação silenciosa às crianças invisíveis. Minha respiração travou. Isso é real? Sim, disse ela. Conseguimos confirmar. Helena viveu em Plovdiv por um tempo, depois passou por Varna, Ruse, e acabou vindo para Sofia nos anos 90. Trabalhou com crianças órfãs. Nunca falou muito do passado, mas era conhecida por ouvir mais do que falar.
por tratar os pequenos com uma doçura que ninguém sabia explicar. Deixou poucos registros pessoais. Mas a médica existiu. As imagens continuaram. Mostravam crianças desenhando em uma sala colorida. Um mural com frases de esperança. Um dos desenhos tinha uma fita vermelha amarrada em uma árvore. Os colegas contaram que ela usava essa fita no jaleco às vezes, como um símbolo. Nunca explicou o porquê. Eu não sabia o que dizer. Apenas coloquei a mão sobre o peito e deixei que tudo falasse dentro de mim. Baba Vanga não me disse que minha filha ia desaparecer. Ela disse que não devia ir sozinha. E ela não foi. Levou com ela a memória, a força, o amor que plantamos juntas. E de alguma forma deixou rastros. Quero ir até lá, disse enfim. Até o hospital. Quero ver com meus próprios olhos. A jornalista sorriu. Eu levo a senhora. 2 semanas depois estávamos em Sofia. O hospital era simples, mas cheio de vida. Receberam-nos com cuidado. Uma enfermeira idosa que tinha trabalhado com Helena nos guiou pelos corredores. Ela não era de falar muito da vida pessoal, mas todos aqui sabiam que havia uma dor funda dentro dela. E mesmo assim, sorria para as crianças como se o mundo fosse um lugar seguro. A senhora criou uma mulher muito forte. Paramos diante do mural onde estavam os desenhos infantis. Um dos quadros mostrava uma figura feminina com olhos fechados e as mãos abertas. Embaixo, a letra infantil dizia: "A doutora ouve com o coração." Fechei os olhos. E pela primeira vez, senti que tudo tinha chegado ao lugar certo. Nem todos os finais são felizes, mas alguns são justos. E esse era um deles. Na saída, a jornalista me perguntou se eu queria gravar uma última fala para o documentário. Eu disse que sim. Ficamos diante da câmera. Eu respirei fundo e disse: "Quando Baba Vanga me disse que minha filha não devia ir sozinha, achei que ela falava de uma estrada, de uma viagem, de uma cidade. Mas talvez ela falasse de outra coisa, da alma, do coração. Hoje eu sei que minha filha nunca esteve sozinha. Ela levou com ela o que plantamos juntas. E devolveu em forma de cuidado, de serviço, de amor. E isso, nenhuma previsão do mundo poderia explicar com precisão." A câmera desligou. A gravação acabou. Mas algo dentro de mim, enfim, começou. A viagem de volta para Petrit foi silenciosa, mas não do tipo pesado. Era um silêncio bom. Um silêncio de descanso. Como quando se fecha um livro depois da última página e fica olhando para a capa, absorvendo o que viveu dentro daquelas palavras. Eu tinha passado 40 anos com uma ferida aberta. E agora, ela não só havia cicatrizado, havia florescido. Nos dias seguintes, comecei a organizar as coisas da casa. Pela primeira vez, tirei algumas caixas antigas do armário. Aquelas que sempre evitei. Roupas de Helena ainda dobradas como estavam, bilhetes de escola, desenhos infantis com corações mal feitos e letras tortas. Fui separando o que guardar, o que doar, o que escrever sobre. Queria deixar tudo em ordem. Não por tristeza, mas porque agora tudo fazia sentido. Abri uma nova seção no meu caderno. Intitulei "O que ficou por dizer". Lá, escrevi para ela todas as conversas que não tivemos, as perguntas que nunca fiz, as desculpas que o tempo engoliu, e também os conselhos que nunca pude dar, porque ela foi embora antes de eu descobrir o que era ser mãe de uma mulher adulta. E em uma manhã de céu claro, recebi outra carta. Era da jornalista. Dizia: "Querida senhora Petrova, o documentário está pronto. Ele será exibido em Sofia, no Festival de Histórias Reais sobre a Bulgária. Escolhemos o seu depoimento para encerrar o filme. Sua fala foi tão verdadeira, tão forte e humana, que não poderíamos ter final melhor." Também encontramos outro detalhe curioso. Um dos funcionários do hospital infantil nos entregou um caderno antigo de notas médicas, de autoria da doutora Helena. Lá havia frases soltas, reflexões, palavras avulsas. Na última página, havia uma única linha escrita em letras maiores: "A criança que sorri é a cura de quem um dia chorou em silêncio. É dela, e é sua." Minhas mãos tremeram. Coloquei a carta sobre a mesa. Respirei fundo. Aquela frase era tão dela.
tão o que ela se tornaria. A menina doce, observadora, que gostava de ver os outros felizes, que escutava mais do que falava, que sempre quis fazer o bem. Decidi ir ao festival. Foi minha primeira viagem longa sozinha em muitos anos. Comprei uma blusa nova, fiz o cabelo, levei a fita vermelha no bolso interno do casaco. A jornalista me esperava na estação, com um sorriso sincero. Fomos juntas ao centro cultural onde o filme seria exibido. O auditório estava cheio. Pessoas de todas as idades, famílias, idosos, jovens. A luz se apagou. A tela acendeu. E ali começou o documentário. Baba Vanga aparecia em imagens antigas, em preto e branco. Sua voz suave, as mãos sempre em movimento, o rosto voltado para cima. Depois vinham relatos de pessoas que a procuraram ao longo dos anos. Algumas histórias felizes, outras trágicas, mas todas humanas. E então, veio a minha. Quando meu rosto apareceu, senti o coração acelerar. Minha voz, grave, pausada, preenchia o salão. Contei sobre aquele dia em Petrich, sobre a fita, sobre o aviso. Contei sobre a ausência. E, por fim, sobre o reencontro inesperado com a presença da minha filha no mundo, através do que ela fez, e não do que perdeu. As pessoas ficaram em silêncio até o fim, e quando as luzes se acenderam, alguns estavam com os olhos marejados. Uma mulher se aproximou de mim e disse: "Minha filha também desapareceu, senhora Petrova. Em 1984. Nunca mais soube dela. Mas a senhora me ensinou hoje que talvez a ausência dela não seja o fim, que o amor não morre com a distância." Eu a abracei, e naquele abraço senti algo que não sentia havia décadas. Pertença. Não estava mais sozinha. Não era a única. E nem a última. Na saída, a jornalista me entregou uma pequena caixa de madeira. "É para a senhora. Um presente do hospital." Abri com cuidado. Dentro, havia um broche de metal, delicadamente talhado em forma de flor. O mesmo desenho da xícara de Helena. No verso, uma inscrição: "Para quem nunca deixou de esperar." Guardei com carinho. Não por saudade, mas por gratidão. A volta para casa foi diferente das outras vezes. Andei pelas ruas de Sofia com passos firmes. Comprei flores para o jardim. Visitei a antiga escola onde Helena estudou. Cumprimentei vizinhos, aceitei convites para café. Reaprendi a viver. A história que por tanto tempo me fez sofrer. Agora me fazia caminhar com leveza. E numa tarde calma, sentei na varanda, olhei o céu limpo e fechei os olhos. Senti o vento tocar meu rosto. E por um instante, como um sussurro do tempo, tive certeza de que ela também sorria. Em algum lugar, em alguma memória, em alguma criança que agora sorria porque ela um dia cuidou. Com o tempo, a fita vermelha passou a fazer parte do meu dia a dia. Estava sempre comigo, às vezes no bolso, às vezes presa discretamente na bolsa, às vezes apenas ao meu lado sobre a mesa. Não como um objeto de dor, mas como um elo, uma presença silenciosa. Era como se, de alguma forma, Helena me acompanhasse em cada passo. Não como a jovem que partiu, mas como a mulher que renasceu onde eu jamais imaginei. Passei a escrever pequenas crônicas, coisas simples, reflexões sobre envelhecer, sobre ausência, sobre reencontros tardios. A jornalista leu algumas delas e me incentivou a publicar. Disse que muitas mulheres do país estavam procurando espaços para falar sobre o que ficou calado por tantos anos. E eu, que vivi tanto tempo no silêncio, descobri que tinha muito o que dizer. As palavras me curaram. Escrever se tornou uma forma de voltar a Helena. E mais ainda, uma forma de falar com outras mães, outras filhas, outras mulheres que, como eu, não entenderam os sinais a tempo, mas que nunca deixaram de amar. Um dia, recebi uma carta assinada apenas como L. Veio de uma cidade pequena nos arredores de Varna. Era breve. Li o que a senhora escreveu. Me vi ali. Também tive uma mãe que não soube me ouvir no tempo certo. Mas hoje, entendo o quanto ela também estava tentando se encontrar. Talvez nenhuma de nós saiba amar do jeito certo na hora certa. Mas agora, depois de tudo, eu queria apenas dizer obrigada.
por dar voz a quem se calou. L. Não havia sobrenome, mas naquele L havia algo familiar. A caligrafia, levemente inclinada para a direita, como a de Helena. A mesma curva no B, a mesma pressão no traço do D. Não importava se era dela ou não. O que importava era o que aquilo provocava. Movimento. Vida. A jornalista me ligou para dizer que o documentário havia sido selecionado para um festival internacional. Seria exibido na Polônia, na Alemanha e até na França. Ela estava emocionada. Disse que a parte mais comentada entre os jurados era a minha história. É o coração do filme, ela me disse. E foi nesse mesmo dia que recebi um telefonema do Hospital Infantil em Sofia. Senhora Petrova, aqui é a coordenadora da ala de memória. Criamos uma pequena exposição sobre os profissionais que marcaram nossa história. Estamos convidando familiares para escrever um texto curto sobre essas pessoas. Gostaríamos de incluir a doutora Helena. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Era a primeira vez que me chamavam, oficialmente, de familiar de Helena. Médica, profissional, mulher adulta. Não como mãe de uma menina desaparecida, mas como alguém que fez parte da jornada de uma mulher que deixou marcas. Eu aceito, respondi com a voz firme. Vai ser uma honra. Escrevi o texto com o mesmo cuidado com que ela arrumava os livros na estante. Sem exageros, sem romantizações. Escrevi sobre a menina observadora, sobre os cadernos de medicina que ela lia antes de dormir, sobre o jeito como ouvia o mundo com os olhos, sobre a consulta com Baba Vanga que nunca saiu de mim. E terminei assim. Minha filha partiu jovem, mas não desapareceu. Ela se multiplicou nas mãos que curaram, nas crianças que acolheu, nas palavras que não disse, mas viveu. E hoje, ao ver seu nome numa parede de lembranças, sei que ela não estava sozinha. E nem eu. O texto foi impresso numa pequena placa dourada, fixada ao lado de uma fotografia em preto e branco dela no hospital. A mesma fita vermelha, agora protegida por um vidro, acompanhava a exposição. Meses depois, o hospital me convidou para a cerimônia de inauguração. Era primavera. As flores nas janelas traziam vida aos corredores. Crianças corriam pelo jardim. E eu ali, sentada na primeira fileira, com o coração calmo. Na hora do discurso, uma das médicas, jovem, com traços leves e olhos atentos, subiu ao palco. Antes de ler o texto oficial, fez uma pausa e disse: Eu nunca conheci a doutora Helena pessoalmente, mas entre as histórias que ouvi sobre ela, havia uma que me marcou. Diziam que ela gostava de segurar a mão das crianças antes das consultas, mesmo que elas não estivessem doentes, apenas para que sentissem que estavam seguras. Eu decidi fazer o mesmo. E hoje, cada vez que seguro uma mão pequena, sinto que, de alguma forma, ela continua aqui. Eu fechei os olhos e sorri. A fita vermelha, agora protegida em vidro, parecia brilhar discretamente com a luz do sol. Ao lado, um pequeno cartão dizia: Doada pela mãe de Helena, um laço que resistiu ao tempo. Aplausos suaves preencheram a sala. Mas para mim não era um fim, era uma volta. Na volta para casa, parei em uma pequena loja de lembranças e comprei uma fita nova. Igual àquela, mas sem passado. Levei comigo, sem saber exatamente o que faria com ela. Apenas sentia que precisava estar pronta para o que ainda viria. Porque algumas histórias não terminam, elas se transformam. E agora, eu também estava pronta para isso. Na semana seguinte, recebi um envelope branco, sem remetente, deixado discretamente na portaria do prédio. O zelador disse que foi um rapaz jovem, de cabelo escuro e expressão séria, que pediu apenas que entregassem à senhora da fita vermelha. Dentro do envelope havia uma carta, curta, escrita à mão. O papel era grosso, delicado, quase como um papel de presente antigo. Eu a vi uma vez. Ela estava sentada na escadaria do hospital, segurando a fita no colo e olhando o céu. Parecia calma, como se escutasse algo que os outros não podiam ouvir. Nunca me aproximei. Não sabia o que dizer. Mas quando soube que a exposição aconteceria, senti que precisava fazer isso. Ela falava da senhora. Dizia que a mãe dela era o motivo de tudo.
que foi por causa de uma ausência que ela aprendeu a ser presença na vida dos outros. Não se culpe. Ela sabia. E ela sentia. Assinado: alguém que aprendeu com ela. A letra era firme, madura, mas novamente sem nome, sem explicações, como tudo nessa história. Guardei a carta dentro do caderno onde escrevia minhas memórias. E naquela noite, escrevi mais uma crônica, talvez a mais importante de todas. As mães que não sabiam o que fazer, as filhas que partiram cedo demais, aos laços que pareciam rompidos, mas apenas dormiam, a histórias que a vida conta devagar, como se testasse nossa paciência, nossa fé, nossa memória. E quando chegam, não gritam, apenas pousam, como fita ao vento, como saudade que vira paz. Enviei o texto à jornalista. Ela me respondeu com um convite inesperado. Uma rádio local queria gravar uma série de pequenos episódios com essas crônicas. Voz suave, fundo musical, apenas memórias. Muitos ouvintes disseram que suas palavras parecem cartas vindas de lugares que eles ainda não sabiam que existiam. Escreveu ela. Aceitei. Gravamos em estúdio. Ela sentava ao meu lado, com os fones de ouvido, acompanhando cada pausa, cada suspiro. Quando terminamos a última gravação, ela desligou o equipamento e ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: "Sabe, às vezes acho que a senhora também é uma espécie de Vanga, não no sentido de prever o futuro, mas de revelar o passado das pessoas. A senhora fala, e quem escuta se encontra." Sorri. Não me sentia mística, me sentia humana. Meses depois, começaram a chegar cartas de ouvintes, pessoas de cidades que eu nunca havia visitado, todas dizendo que, de alguma forma, se reconheceram nas palavras, que também tinham deixado alguém partir, que também ignoraram um aviso, uma intuição, uma conversa que poderia ter sido diferente, e que, ao escutarem minha voz, sentiram que ainda havia tempo para lembrar, para escrever, para perdoar. E foi assim que uma fita vermelha, um aviso enigmático e uma ausência se transformaram num caminho novo. Em um fim de tarde, enquanto regava as plantas da varanda, vi uma moça jovem, de uns 30 anos, parando do outro lado da rua. Ela me olhou, sorriu, tirou do bolso um pequeno laço vermelho, prendeu no cabelo e fez um gesto de agradecimento, tocando o coração. Depois foi embora, sem dizer nada. Não sei quem era. Talvez uma ouvinte. Talvez alguém que conheceu Helena. Ou talvez ninguém. Mas naquele momento, senti que a história já não era só minha. Helena não pertencia apenas a mim. Ela pertencia a todas as pessoas que aprenderam com sua ausência, com sua coragem, com o cuidado silencioso que deixou por onde passou. E Baba Vanga, aquela mulher que, com apenas uma frase, mudou o curso da minha vida, também não era apenas dela. Era de todos nós que, um dia, precisamos escutar o que não queríamos ouvir. Antes de dormir, escrevi mais uma página. Não foi o destino que errou. Fui eu que demorei a entender que o amor, mesmo partido, não deixa de ser inteiro. E que o tempo é paciente com quem decide ouvir. A fita nova que eu havia comprado na primavera continuava guardada, intacta. E naquela noite, tomei uma decisão. Na manhã seguinte, coloquei a fita nova dentro de um envelope e escrevi, em letras pequenas, no verso: "Para a próxima mãe que precisar lembrar que o amor não acaba quando a presença termina." Deixei o envelope no banco da praça em frente ao hospital infantil e fui embora. Na última primavera, voltei a Petrich pela primeira vez em muitos anos. Não fui procurar respostas, nem fazer perguntas. Fui apenas andar pelas ruas onde tudo começou. A cidade estava diferente, claro. Novas construções, cafés com letreiros modernos, carros que não existiam em 1976. Mas o ar era o mesmo. Silencioso, denso, quase respeitoso. Passei em frente à antiga casa de Baba Vanga. Agora era um pequeno memorial. Um funcionário gentil me reconheceu de longe. "A senhora é a mãe da doutora da fita, não é?" Eu sorri. "Sim, e continuo sendo." Ele me convidou para entrar.
A sala onde ela recebia as pessoas estava preservada. A cadeira, o tapete, os objetos. Um pequeno painel exibia relatos de visitantes. Um deles, surpreendentemente, era meu. Uma transcrição da minha fala no documentário. Estava ali, ao lado de outras tantas histórias. Fiquei olhando por longos minutos a mesa onde Helena colocou sua fita vermelha. Onde Baba Vanga a tocou e disse o que mudaria tudo. Aquilo não era mais um lugar de dor. Era uma encruzilhada da vida. Um ponto onde a estrada muda de direção. Sem aviso, sem barulho, mas muda. Sentei por alguns minutos em silêncio. O funcionário me trouxe água. Conversamos pouco. Ele disse que, ao longo dos anos, muitas mães passaram por ali. Algumas em busca de respostas. Outras apenas para sentir que não estavam sozinhas. Hoje em dia há menos misticismo. Mas a fé nas conexões invisíveis ainda vive, ele disse. Na saída, escrevi uma mensagem no livro de visitantes. Nem toda previsão é uma sentença. Às vezes, é apenas um sussurro de amor tentando nos guiar para algo que ainda não entendemos. Obrigada por ter dito o que eu não quis ouvir. Porque hoje, eu sei que não fui deixada para trás. Fui deixada para aprender. Deixei ali, entre outras mensagens de saudade, esperança e reencontro. E fui embora. No trem de volta para casa, sentei perto da janela. O céu estava limpo. As montanhas passavam lentamente, como se me acompanhassem. Pensei em Helena, não com dor, mas com ternura, como se ela estivesse sentada do outro lado da cabine, lendo um livro, como se a qualquer momento fosse me olhar, sorrir e dizer que estava tudo bem. Cheguei em casa no fim da tarde. Acendi uma vela. Coloquei uma xícara de chá para mim e outra em frente. Não por ritual, mas por companhia. Escrevi a última página do meu caderno. A página que demorei 44 anos para estar pronta para escrever. Filha, você não estava pronta para partir sozinha. Mas partiu. E mesmo assim, construiu um caminho de luz. Me ensinou com o tempo que amar também é soltar. Que perdoar a si mesma é uma forma de seguir. E que algumas fitas vermelhas não se desfazem, apenas se transformam em laços invisíveis entre quem somos e quem amamos. Fechei o caderno. Guardei a fita velha e a nova, agora unidas, dentro de uma caixa de madeira clara. Coloquei o broche de flor azul sobre elas e sorri, porque a dor, quando atravessada, vira ponte. E naquela ponte, minha filha caminhava ainda, entre memórias, sorrisos, abraços e histórias que de alguma forma seguirão sendo contadas. Se esta história te tocou, deixe nos comentários uma palavra que você guardaria para alguém que já partiu. Inscreva-se para mais histórias como esta, reais, humanas e inesquecíveis. Fim.